bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos novamente, bem-vindos a mais uma assistência espiritual aos animais do CEF, Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos começando fazendo uma preparação para que a gente possa se sintonizar melhor com o alto, e para isso convidamos a todos para que quem sentir a vontade feche os olhos, mas o importante é que a gente possa fazer um olhar para dentro de nós mesmos, uma introspecção, e assim podermos nos sintonizar melhor com nossos mentores, com Jesus, enfim, tá certo? Então vamos fechando então os olhos, sentindo o quanto somos acolhidos pelo plano maior. Nós nos sentimos agradecidos infinitamente ao nosso Pai por podermos estar juntos, fazendo uma reflexão a respeito de ensinamentos do Mestre, ensinamentos esses que são tão importantes para a nossa vida, para que possamos construir um destino melhor, com mais paz, com mais equilíbrio a todos nós, a nós mesmos, a quem está ao nosso entorno, ao nosso redor, e também a cada um que cruza o nosso caminho. Nós então vamos sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, que nos envolvem com muito amor, com muita paz, e é com eles que caminhamos junto de Maria, Mãe de Jesus, que nos ampara a caminhada, nos sustenta as forças e que também dulcifica os nossos corações. E assim, desta forma, agradecidos, chegamos ao nosso Mestre Jesus e sentimos todo o seu acolhimento e sua luz a nos banhar, nos sentindo amados imensamente, sentindo a sua paz, o seu equilíbrio, e pedindo a Ele que nos leve pelas mãos neste caminho que decidimos trilhar, rumo ao nosso Pai. E ao nosso Pai nós agradecemos a nossa vida e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Hoje, nós temos como mensagem, para refletirmos, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os inimigos, e especialmente falar sobre retribuir o mal com o bem. Na verdade, as duas coisas têm muita relação, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trechinho que Jesus falou. Então está lá no Novo Testamento e a gente vai reproduzir aqui para poder iniciar a reflexão.
amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é o que foi dito. Né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Olha só, isso foi o que Jesus disse, não é? Tem que amar os inimigos também, não só o próximo, né? Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Para quê? A fim de, né? Isso que ele fala, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, para que nós possamos mesmo ser considerados filhos do Pai, né? Filhos de Deus, precisamos amar qualquer um, não só o próximo, mas também aquele que é o nosso desafeto, porque inimigo a gente parece meio pesado, né? Não é todo mundo, que a gente não pode ficar achando que todo mundo é inimigo. Inimigo parece uma coisa muito pesada. E de fato, alguns de nós tem alguém que pode chamar de inimigo, mas a maioria é desafeto mesmo, daquela pessoa que a gente não gosta tanto, não dá para dizer que a gente ama, né? Isso é o mais comum para todos nós. Mas enfim, aqui Jesus diz que se nós não fizermos isso, amarmos os desafetos, querermos bem aos desafetos, a gente não pode ser chamado de filho do Pai. Não dá para chamar Pai Nosso, meu Pai, né? Por quê? Porque a gente não está tratando o outro como irmão, porque são todos filhos de Deus, não é? E aí Jesus diz também, né? A fim de seres filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus. Ou seja, Deus faz o sol se levantar para bons e para maus. Deus faz com que chova sobre justos e injustos. Ou seja, se Deus faz com que chova sobre justos e injustos, Deus faz com que levante o sol para todos, para bons e para maus, quem somos nós, não é? Para fazer mal a alguém, enfim, não é? E quanto isso é desafiador, se a gente parar para pensar, isso é muito complexo, não é? Porque amar aquele desafeto, amar o afeto, é tranquilo, né? É tão gostoso, é tão fácil amar aquele que a gente gosta, que a gente ama, que está por perto, que a gente curte, se dá bem, né? Agora, amar o desafeto, todo mundo sabe que é complicado. Amar é complexo, né? Quando a gente não tem nem sequer simpatia, a gente não tem sintonia com alguém, o que acontece naturalmente? A gente sente repulsa, né? A gente coloca barreira, uma barreira que vem praticamente praticamente natural o negócio, né? Eu falo assim, não fui com a cara, tá certo? Bom, ou também quando acontece alguma briga, assim, alguma divergência de opinião, né? Então é muito mais difícil você amar aquele que discorda da gente, a gente amar aquele que discorda da gente, que diverge da gente, e às vezes com muita ênfase, né? Do que aquele que tem um ponto de vista parecido, aquele que pensa igual a gente, aquele que nos ajuda, está sempre junto, fala assim, não, eu gosto de você e penso como você, vamos junto, não é? Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, a gente tem muito a caminhar com relação a como nos relacionar, a como agir e reagir com os outros, independente do que os outros sentem ou pensem a respeito das coisas, a respeito de nós. Não é? Isso já mostra o quanto ainda temos que caminhar para considerarmos qualquer um como nosso irmão e, por isso, sermos e podermos nos considerar mesmo como filhos de Deus, né? E Deus nos considerarmos como nossos filhos, seria mais ou menos isso, né? Bom, se a gente parar para pensar que isso é difícil, essa questão é realmente complicada, né? Amar o inimigo é complicado, mas se a gente vê mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo é amai os vossos inimigos, e começa com o quê? Retribuir o mal com o bem. O início de tudo é retribuir o mal com o bem. Por que será?
Porque, na verdade, não revidar, que é retribuir, não retribuir, retribuir o mal com o bem é não revidar, não é? Em vez de retribuir o mal com o mal, sabe, eu fiz, eu vou lá e faço também. O outro fez, eu vou lá e faço também. Né? Isso é revidar, isso é querer vingança, não é? É retribuir o mal com o mal. Só que, para começarmos a caminhar no sentido de amar ao próximo, que agora parece utópico, porque parece muito difícil, né? A gente tem que começar a partir de alguma coisa, começar de um ponto, começar daquilo que dá para fazer por hora, que é mais tranquilo para nós, na nossa condição evolutiva, e que para alguns de nós, em alguns momentos, nem tranquilo é, né? Nós estamos aprendendo, que é retribuir o mal com o bem, é não revidar, né? Esse é o início de tudo. É quando Jesus diz, oferecer a outra face. O que quer dizer oferecer a outra face? Não revide, né? Não retribua o mal com o mal. Se o outro vem com uma pedra, você não vai lá com outra, entende? E esse é o início de tudo. É assim que se começa a caminhar nesse sentido de ser considerado filho do Pai, né? Bom, por quê? Porque amar o inimigo agora, para muitos de nós e em muitos momentos, é bem complicado. Parece uma coisa tão difícil de alcançar, mas veja, Jesus, né? Ele é exemplo, mas Jesus, nesse sentido, se a gente parar para pensar, fala assim, amar o inimigo. Jesus nem considerava ninguém como inimigo. Ele nem considerava alguém como inimigo, não é? Por quê? Porque ele próprio tinha uma humildade tão grande, mas tão grande, que ele sequer se sentiu ofendido. Quando ele não se sente ofendido, por que vai considerar alguém como inimigo? Não. Amava a todos incondicionalmente, né? Isso é grandeza. Isso é o ápice, isso é aquilo que ele mostrou como exemplo. Sabe, olha, este é o exemplo. Ele é o farol, né? Então, nós podemos chegar até ele, mas é claro que até chegarmos nesse ponto tem que caminhar pra caramba, tem que aprender um monte de coisa, né? Mas a gente consegue entender a partir desse ponto de vista de que Jesus é o exemplo, mostrou o exemplo para nós e mostrou que é possível chegar lá, mostrou o caminho também, como é que se faz para chegar neste ponto e realmente ser considerado como filho do Pai. Porque assim estamos também considerando todos como irmãos, desafetos ou não, né? E então a gente sabe que se Jesus é o ápice, né? Jesus é o exemplo a ser seguido, a gente vê o que é a grandeza da humildade. Jesus, considerado o maior do maior, né? O mais humilde de todos aqueles que desceram na terra. Né? E se Jesus é farol, Jesus é o exemplo, nós temos capacidade de chegar nesse ponto também. Né? E, portanto, temos que trabalhar para chegar lá. E ele deu todas as instruções, deu o caminho para se fazer isso. Só que a gente tem que ter a boa vontade de dar um passo atrás do outro, na frente do outro, para poder chegar nesse caminho. A gente tem que trabalhar o quê? Se Jesus é o ápice da humildade, é o exemplo da humildade, e para chegar nesse ponto a gente precisa aprender a ser humilde, não é? Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a nossa humildade, subindo degrau por degrau e começando do começo. O começar do começo, ele também já mostrou para nós, né? Mas, poxa vida, é o exemplo e ele é o mestre, ele nos ensinou como fazer. Né? Como é que a gente começa, então? Primeiro, retribui o mal com o bem. Né? Não revida. Se alguém veio com uma... Não revida. É isso. Né? Por quê? Porque assim, parece utópico, né? Esse máximo, esse exemplo de Jesus, fala assim, será que eu chego lá? Será que chegaremos lá? Será que a humanidade consegue chegar nesse ponto? Parece utopia, mas ele mostrou que é possível fazer. E muitos dos seres humanos que passaram pela Terra e estão na Terra hoje, estão com níveis bem próximos disso, ou chegando muito próximos, caminhando, né? Caminhando. E isso que é interessante também, para nós ainda é difícil, para a maioria de nós ainda é difícil, mas para alguns é um processo de
suor, né? Tem que trabalhar, mas estão conseguindo, né? Então, sendo realistas, porque a gente já falou que isso, poxa vida, isso está lá, bem lá em cima, então a gente tem que começar do começo, ok? E tem que ser realista também. O que é que está ao nosso alcance para que possamos chegar neste ponto, não é? Bom, uma das coisas, como foi colocada, é cultivar a humildade, trabalhar a humildade, aumentar a humildade em nós, combatendo o nosso orgulho, não é? E é um processo difícil. Primeiro a gente tem que ser consciente do próprio orgulho e da própria falta de humildade, né? Outra coisa também é cultivar a paz interior. Quem mais tinha paz interior, teve paz interior? Jesus, né? Jesus era o exemplo da paz interior. Ele não se abalava, não é? E o que é paz interior? É a ciência da paz, né? Paciência, ou seja, tentar cuidar da nossa paciência, ter paciência e aprender a ter humildade, aprender a ser humilde nas circunstâncias, não é? Não nos alterar independente daquilo que o outro faz. Também é difícil, mas são processos, né? É um trabalho, é suor mesmo, tem que suar mesmo, né? E fazer esforço. E é um dia após o outro, uma experiência após a outra, nós vamos caminhando e isso vai se tornando cada vez mais fácil e nós vamos nos tornando cada vez mais pacientes, cada vez com mais paz interior, né? E também com cada vez mais humildade. É claro que não é da noite para o dia, mas a questão é mantermos esforço e constância naquilo. E um dia nós amaremos os nossos desafetos, um dia nós chegaremos lá, né? E eu gostaria de contar uma história que eu ouvi há anos atrás. E se eu ouvi há anos atrás, e há anos atrás ela já era uma história velha, então já tem um certo tempo, né, que eu ouvi de um preletor. E ele falava assim, que conheceu uma história de uma mãe que ela deu um testemunho, né? Essa mãe perdeu o filho que foi assassinado por um rapaz, não é? E logicamente ela sofreu muito. Imagina, a mãe perdeu o filho, né? E essa mãe, ela visitava periodicamente, não deixava passar, ela ia sempre visitar o assassino do filho. E perguntar para ela assim, como você faz isso? E ela ia visitar para levar alento. Ela ia visitar para... É como se esse assassino do filho fosse o filho dela. E é uma coisa que a gente, para nós, né, a maioria de nós, parece tão inconcebível, parece tão difícil, parece tão... chega a ser estranho. Como é que alguém chega a esse ponto, né? E perguntaram para ela. E ela, na resposta, ela disse assim, que se essa pessoa chegou a cometer um ato desses, tirar a vida de alguém, é porque provavelmente não teve o amor suficiente de uma mãe. Então ela queria dar esse amor para ele começar a compreender o que é amor de fato, para não ter que acontecer isso com mais ninguém. Isso é de arrepiar, né? Se a gente parar para pensar que existe gente no mundo que já consegue agir dessa forma, já consegue dar amor àquele que foi o algoz do filho, é porque nós temos chance ainda, né, de fazermos coisas além daquilo que nós achamos que temos a capacidade de fazer, desde que a gente realmente se imbua de vontade, né, de realmente querer ser melhor e podermos, de fato, nos considerarmos filhos do Pai. Todos nós temos essa capacidade e que possamos ter isso gravado nos nossos corações. Todas as vezes que a gente pensar em retribuir o mal com o mal, né? Bom, então nós vamos nos recolhendo novamente para que possamos fazer as nossas vibrações, unindo os nossos corações, porque com a união das nossas vibrações, dos nossos bons pensamentos e bons sentimentos, temos muito mais poder.
Temos poder de levar todas essas orações, todas essas vibrações àquele que precisa nesse momento, àquele coração que pensa em vingança, que possamos vibrar intensamente o perdão, o equilíbrio, a paz, para que tudo isso se dissipa e para que essas pessoas possam reconsiderar as suas atitudes, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Que possamos vibrar para todos os cantos do planeta, para todos os países que estão em conflito também, onde quer que haja conflito, que essa energia da paz, essa energia do entendimento, esta energia da humildade, a energia da paciência, possa chegar, possa serenar os corações e mentes. E que nós possamos também vibrar para todos nós, nossas famílias, nossos lares, nossos locais de trabalho, nossa vizinhança, enfim, todo o nosso entorno. E principalmente o nosso coração, que o nosso coração se encha abundantemente de paz e equilíbrio. Então, nós agradecemos infinitamente, dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade. Graças a Deus.